Nós somos as alunas do terceiro ETIM Edificações, eu sou a Jennifer. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai entrevistar uma profissional da área da educação. Oi, eu sou a Carolina, eu sou professora, eu trabalho na rede municipal aqui do município de Ourinhos. Faz 15 anos que eu sou concursada no cargo de ensino fundamental nível 1, hoje chamado de educação básica nível 1. Eu trabalho nesse ano com alunos de 5º ano. Eu me formei no curso de pedagogia no ano de 2009, mas antes eu fiz faculdade de matemática, mas desde 2002 mesmo eu já dou aula para crianças menores, que eu estou no município de Ourinhos desde 2008, mas já trabalhava com crianças menores. Me formei na faculdade UEMP. Você disse que você fez faculdade de matemática, assim, por que você decidiu fazer pedagogia depois de fazer matemática? E por que não trabalhar nessa área? Porque eu comecei a trabalhar com matemática, mas eu não gostei. Eu gosto mesmo das crianças menores. Foi por prazer, por gostar mesmo de crianças menores. Entendi. Em quais escolas você já trabalhou? Então, quando eu comecei em 2002, eu trabalhei no município de Chavantes. Eu trabalhei lá em 3 escolas. E aqui em Ourinhos eu trabalhei em 2 escolas, que eu trabalhei no Nilce de Freitas e agora eu trabalho no Dias Negrão. Eu tô aqui no Dias Negrão faz 3 anos, mas eu fiquei 12 anos no Nilce de Freitas. Você acha que a pandemia afetou o desempenho dos alunos dentro da sala de aula? Bastante. Em quais sentidos? Do pedagógico, emocional, em todos os sentidos. As crianças, quando voltaram da pandemia, voltaram com muita dificuldade de aprendizagem. Assim, a gente teve muito problema de alfabetização. Trabalhando com 5º ano, a gente sofreu, assim, agora é que a gente está conseguindo sanar as dificuldades, porque é 1 ano de trabalho. Mas eu acho que o que foi perdido vai ser difícil, acho que nem tem como ser recuperado. Isso vai ficar ao longo dos anos. E o emocional também, porque as famílias abalou bastante, eles perderam familiares, eles sofreram muitas perdas e ficaram em casa, e ficaram longe dos amigos. Eu acho que tudo isso abalou um pouquinho aí, todos esses sentidos. Entendi. O que você diria para alguém que está pensando em trabalhar na área da educação? É uma área, assim, muito bonita. É uma coisa muito bonita. Você vê os alunos se transformando. E, assim, a gente, quando tem a criança com dificuldade de aprendizagem, aquelas crianças que têm aquela dificuldade de aprender a ler, escrever, e quando você vê eles começando a ler, chega a ser emocionante. E, assim, você aprende que ninguém, que nada, que você nunca joga um ser humano fora, que ninguém é irrecuperável, sabe? Você começa a acreditar no ser humano. Desde pequeno, você começa a acreditar, fala, nossa, todo mundo tem potencial, todo mundo pode, então é muito bonito. Se você quiser crescer como ser humano e conhecer as pessoas, é uma profissão muito legal, e você aprende, ama aquilo, é bem gostoso, assim, nesse sentido. É claro que tem o outro lado, que é difícil, que tem disciplina, que a gente tem outros problemas, mas pelo lado do humano é muito bom. O que você acha da educação no Brasil? A educação no Brasil, é complicado, né? Tem muita coisa aí para melhorar, muito investimento para fazer. A gente vê aí, principalmente nas áreas aí mais distantes, lá no Nordeste, quanta criança, quanta precariedade, aquele povo dando aula naquelas escolas caindo aos pedaços, criança que tem que andar quilômetros para ir para a escola. Aqui é mais fácil, mas ainda a gente vê a precariedade, a gente vê a falta de investimento, a falta de vontade aí dos governantes. É muito difícil, eu acho que falta investimento, falta olhar o professor, falta ouvir mais o professor. Eu acho que está caminhando, que a gente tem melhorado bastante aí nos últimos anos, mas ainda tem muito a melhorar. Qual foi a sua maior conquista como profissional, trabalhando nessa área? Então, eu já fiz bastante coisa, né? Eu já trabalhei na Secretaria de Educação, na formação de professores, já trabalhei como coordenadora. A minha maior conquista, estou falando pessoal mesmo, foi quando eu vi que eu conseguia realmente ensinar as crianças, porque a gente é uma profissão que dá bastante insegurança, sabe? Você fica muito inseguro, porque é um trabalho que você faz com o ser humano, você não sabe se vai dar certo. E quando você vê que você consegue, que você tem que todo mundo tem esse poder aí você fala, nossa, eu estou conseguindo. E teve várias vezes que eu já pensei em desistir, porque eu falava, não sei se se eu estou fazendo direito, não sei se é isso mesmo. E aí quando você vê que no final, vai chegando no final dos anos assim, que você fala, nossa, olha, as crianças estão conseguindo. Então acho que não é uma conquista, acho que são muitas, todo ano, cada criança, tudo isso é conquista.
Em sua visão, quais são os maiores desafios que os alunos enfrentam dentro da sala de aula, dentro da escola? Eu trabalho numa escola de periferia, bem com problemas bem graves. Eu acho que a parte social das crianças é bem comprometida, ela já vem com muitos problemas da própria casa. As crianças são bem, né, judiação, assim, nesse sentido mesmo, sabe? Falta o apoio da família, eu acho que isso faz muita diferença. A gente vê que em escolas que as crianças têm mais apoio, as crianças são diferentes. E tem também os problemas de aprendizagem, que são desafios bem grandes aí pra gente. Mas o problema social, a gente tentar resolver coisas que não está no nosso alcance, é o maior desafio. Você tentar sanar essas dificuldades, o emocional, o social das crianças, é complicado. Por exemplo, a questão de que sai pesquisa sobre crise de ansiedade dentro da sala de aula é bem frequente. Isso é bem frequente. Até mesmo com as crianças pequenininhas. Nossa, muitas crianças já são ansiosas, já têm crise de ansiedade pequena, elas têm muito problema, né? Elas vivem com famílias tudo desestruturada, com problemas, alguns pais não dão atenção, alguns não veem a mãe. Eu tenho alunos que, por exemplo, são criados com o pai, nem vê a mãe, não sabe da mãe, que a gente acha até incrível, porque a gente acha que é a mãe que fica, mas não é só não. Então, são famílias desestruturadas, são famílias de alcoólatras, de droga, de problemas graves que as crianças passam, de tráfico de armas, de droga, sabe? Então, a gente passa tudo no meio disso, reflete tudo. E a criança, com certeza, fica mais agressiva, fica mais ansiosa, fica mais sem foco, ela tem outros... Sim, fica pensando em outra coisa enquanto tá ali, só tá com o corpo presente. Ela tem outras vontades, a escola não é interessante mais, porque o mundo, elas ficam muito na rua. Sim. Então, é diferente das crianças que ficam na frente. Não é o problema meu, as crianças não ficam na frente do computador. Meus alunos ficam na rua. Sim. Então, é diferente, depende do professor, né? Essa é a minha realidade. Sim. Uhum. Tem alguma coisa, algo que você deseja realizar na escola ainda esse ano? Se tem algo que eu desejo realizar esse ano na escola, é ajudar esses alunos que ainda não conseguiram, que estão com muita dificuldade, que pelo menos todos saiam lendo e fazendo as operações, compreendendo os números, e fazer uma festa para eles, como eles estão no 5º ano. Eu quero muito, não uma festa, mas um passeio com eles ainda esse ano, é o que eu desejo assim, bastante, para poder curtir um pouquinho com eles aí, para que eles fechem essa etapa do ensino fundamental nível 1 tranquilamente. Das experiências que você vivenciou trabalhando nessa área, qual você achou que foi mais significativa para o seu trabalho? Eu já passei por muitas experiências, mas quando eu fui coordenadora pedagógica e eu pude acompanhar uma escola grande, que é a maior escola aqui de Ourinhos, que é o Caíque, o Georgina, eu pude aprender muito com a experiência de outros professores, com as dificuldades de outros professores. Isso para mim foi uma experiência muito grande no campo da educação. Você conseguir olhar o trabalho, a prática de outros. Isso ajuda muito na prática, ajudou muito na minha prática e me fez refletir muito sobre o meu trabalho. Como a escola lida com os problemas que os alunos causam? Bom, a escola que eu trabalho lida muito bem com os alunos que têm problemas. Tem todo um apoio com os que têm dificuldade de aprendizagem. A gente tem projeto de reforço no horário de aula, tem a recuperação paralela e, além disso, tem a psicopedagoga, a direção da escola escuta os alunos, os professores também são muito dedicados. Aqui, pelo menos, eu vejo que tem todo um apoio para tentar ajudar as crianças de todas as maneiras possíveis. Aí já nos outros lugares a gente sabe que tem outros mais problemas. Mas aqui em Ourinhos, pelo menos, tem se procurado aí soluções para ajudar os alunos com dificuldades. Essa é um pouco polêmica. O que você acha do uso da tecnologia na sala de aula? Acha que é bom? Acha que influencia nos estudos? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho a tecnologia muito importante na área da educação. Acho que a escola tem que mudar. Eu acho que a gente tem que abrir a mente da gente. A gente está passando por um momento de transformação, notebook na sala de aula, televisão agora em todas as salas de aula estão sendo implantados e assim a pesquisa, o uso do celular, isso aí tudo é muito importante porque é o que as crianças vivem. A escola não pode continuar lá naquela época em que o professor só falava e hoje todo mundo participa mais, a participação é diferente. Então acho o uso da tecnologia importantíssimo na sala de aula. Só pode atrapalhar se ela for usada fora de hora e de forma errada.
alunos entrando em sites que não são da aula, coisas que são inapropriadas. Se não, tem muita coisa positiva aí. É só realmente se não for com objetivo, se não for bem preparada as crianças, aí eu acho que ela pode prejudicar sim. Agora, criança levando o celular sem ter objetivo, só para poder postar em rede social, ou essas coisas, tirar foto, eu acho que isso aí realmente pode prejudicar nesse sentido. Mas tem muito mais ponto positivo aí do que negativo. E em relação a, por exemplo, alunos que faltam bastante, como que a escola lida com essa situação? A escola fica buscativa dos alunos que faltam bastante. A gente entrega as faltas, a gente sempre avisa a vice-direção da escola e a vice-direção liga em caso de muitas faltas. Tem o grupo de WhatsApp da escola que os pais sempre avisam o que está acontecendo, porque que os alunos estão faltando. E se precisar, dependendo da quantidade de faltas, é acionado o conselho tutelar. Mas a escola está bem atenta, está sempre presente nessa situação. Não deixa, não pode mesmo faltar. Tem a quantidade, a criança faltou alguns dias, já é ligado, já é perguntado. Não fica assim à vontade, não. A escola sempre está em cima. Você já teve que lidar com algum aluno deficiente, seja cego, cadeirante, surdo, alguma coisa assim? E a escola que você trabalha tem acessibilidade para esse tipo de aluno? Já sim, com vários. O ano passado eu tinha um aluno com baixa visão e esse ano eu tenho uma aluna que tem esquizofrenia, que tem vários outros problemas. Os dois alunos o ano passado foi acompanhado com uma outra professora e esse ano também tem uma outra professora na sala comigo. São professores AE, são especializados, são maravilhosos, preparam todo um trabalho diferenciado com as crianças, atendem, acompanham, são assim uma grande ajuda mesmo para o professor da sala de aula. E as crianças recebem muito bem o aluno com inclusão, ajudam, têm o maior carinho, assim, é até legal ter uma criança com inclusão na sala de aula, porque eles têm assim, eles aprendem muito, eles não veem como uma criança sendo uma criança diferente, e a gente também aprende a lidar, assim, é uma experiência muito, muito legal mesmo. Na sua opinião, a profissão de um educador, no seu caso, professora, é valorizada? Infelizmente não é valorizada, né? Uma profissão que tem toda essa responsabilidade, que faz tanto pelo outro, com certeza teria que ser muito, muito mais valorizado pela sociedade, pelo governo e por todo mundo. Mais respeito, salários melhores, melhores condições de trabalho. Com certeza que não é valorizado, eu acredito que não seja. Como você prepara suas aulas? Qual é a didática? Qual critério você usa? A gente segue o material SESI aqui em Ourinhos. E a gente vai preparando também de acordo com as necessidades dos alunos. A gente faz sondagem diagnóstica, avaliação diagnóstica para ver onde estão as dificuldades dos alunos e vai vendo durante o processo quais são as dificuldades, o que eles estão precisando e assim que a gente vai planejando as nossas aulas. E também usando, é claro, o material SESI, a base nacional, a base comum nacional, para que a gente possa estar alinhado aí com todas as diretrizes propostas pelo governo, pela sociedade. E assim, vamos supor que um aluno te desrespeite dentro da sala de aula. Como que você age numa situação dessas? Em primeiro momento tento não ficar nervoso, tento não ficar nervosa, né? Tentar conversar com a criança, mas de qualquer forma a gente tem que chamar a família, tem que mandar para a direção para ver o que está acontecendo com essa criança, se ela está passando por algum problema emocional, como é que é a vida dela, para a gente tentar ajudar de alguma forma. Ocorrem muitas brigas na escola que você leciona, assim, digo, entre os próprios alunos, ou é mais tranquilo? Até que no momento não, as crianças até que não brigam muito não, tá bem tranquilo esse momento, assim. As crianças têm se respeitado, às vezes tem alguma brincadeirinha de mau gosto, mas eu acho que isso aí melhorou bastante na escola. As crianças estão mais tranquilas e respeitando um pouco mais umas às outras. Quando você escolheu dar aula, você já imaginava que seria assim ou houve uma quebra de expectativa, por assim dizer? A gente, quando está na faculdade, tem uma expectativa, mas a realidade é diferente. Acho que a faculdade, realmente, quando eu fiz, pelo menos hoje eu já não posso falar, ela não preparava realmente para a realidade da sala de aula. A teoria e a prática ficava muito distante.
Então, quando você entra na sala de aula, você tem realmente uma quebra de expectativa aí, né? E aí, com o tempo, com a experiência, você vai se adaptando, vai aprendendo, as coisas vão acontecendo, mas no começo não é fácil, não. Bom, então é isso. Muito obrigada por ter dado a oportunidade dessa entrevista. A gente agradece a oportunidade da conversa e também a presença da professora, que muitas vezes os professores entram na sala, a gente sequer sabe o que se passa, então é muito bom que a gente possa ter essa conversa com um profissional que é essencial aqui no Brasil, não só no Brasil como no mundo. E é uma coisa que sempre vai ser, a gente precisa dos educadores e precisa que eles sejam valorizados.